Fala, audiência do Diário do Rio, estamos começando mais uma live do programa Acréscimos Futebol Carioca por outros ângulos. Hoje a gente só vai falar de Flamengo, amanhã o Rubro Negro Carioca estreia no Campeonato Mundial de Clubes, vai enfrentar o Al Hilal, né? É assim que se fala, Rafael? Al Hilal. Al Hilal? É. Al Hilal, segundo o Rafael Henrique Fernandes, especialista em pronúncia árabe. Ele fala essas línguas aí. O Flamengo estreia amanhã à tarde, é um jogo que ninguém vai poder ver, né? Porque todo mundo vai estar trabalhando, vai todo mundo no expediente, só o vagabundo que vai poder assistir o jogo. Mas o Flamengo, se vencer o Al Hilal... Você acha, cara? O nego vai dar um jeito de assistir, vai, botar no seu lado do computador. Vai doar sangue. Vai deixar de trabalhar, vai falar que tá doente. Tá doando sangue hoje. Hoje, inclusive, o Rio deve estar cheio. Deve estar cheio pra amanhã pegar uma folga. Pegar uma folga. A gente vai falar muito sobre o Flamengo, que já tá lá no Catar. Afinal de contas, joga amanhã. Vamos falar sobre o Al Hilal também, que venceu a equipe lá do Esperance, da Tunísia. Não era um grande adversário, né? Não. Mas, enfim, venceu, fez a sua obrigação. E agora vai enfrentar o Flamengo, esse grande jogo de amanhã, que vale vaga na final do Mundial, que acontece domingo. Provavelmente contra o Liverpool, outra semifinal entre Liverpool e Monterrey do México. Monterrey é um time aí árabe que a gente não sabe o nome. Esse sim um jogão. Esse sim um jogão. Da Curicica. Felipe Luciano. Eu sou Tair Alves e a gente vai começar, como não poderia ser diferente, Flamengo. Vai enfrentar o Hilal. O Hilal venceu lá o Esperance por 1x0, gol do Gomis, que é o centroavante francês, que já fez parte da seleção francesa. Inclusive jogou a última Eurocopa. Um golaço. Estava no... Foi vice-campeão, né? Foi vice-campeão, exatamente. Ele estava no elenco. Chapelou o zagueiro e pegou na veia. Golaço. Foi comemorar com o Jorge Jesus. Homenageou o Jorge Jorge início Jesus. parecia uma provocação, né? Mas depois se revelou uma grande homenagem ali ao Jorge Jesus. E Jorge Jesus que falou super bem nesse time, que disse que o Flamengo não ia ter tarefa fácil, que ele conhece bem o elenco. É porque é ex-time dele. Ele tá sendo gentil, né? Porque acho que dentro do jogo do Al Hilal, acho que não vai oferecer grandes perigos pro Flamengo, não. A não ser que o Flamengo, evidentemente, tem que tomar algumas precauções, né? Com o contra-ataque. Não é um time bobo, não. É um time que talvez se um postar... time que, se fosse o Campeonato Brasileiro, seria quem, assim? Ficaria no meio da tabela ali. Talvez um Fortaleza esse ano. Fortaleza, então. Ação nesse jogo, pra variar. Conhece bem o Flamengo, sabe a característica dos jogadores do Flamengo. E o trio de ataque é o que pode mais preocupar o craque do time. Que também já era jogador de seleção antes de jogar no mundo árabe. Sim, tem o Carrijo, o André Carrijo, se eu não me engano, peruano, e o próprio Gomis, que é o centroavante. Se esse time, como eu ia falar, se esse time conseguir montar uma boa estratégia, pode até incomodar um pouco o Flamengo, mas é lógico, o Flamengo é muito favorito, é muito mais forte. Mas dependendo da estratégia que eles pensarem para o jogo, eles podem fazer um jogo mais duro com o Flamengo e não tomar um vareio, não ser goleados. O Flamengo vai com força máxima, né? Bruno Henrique, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que tinha sentido uma lesão e tal, mas máxima. E aí a gente já projetando uma possível final contra o Liverpool ali. Tem jogo pro Flamengo ou não? Tem jogo. Provavelmente vai ser um jogo bem aberto, Flamengo e Liverpool, com muitas chances de gol. Mas o Liverpool é favorito, né? Pelo momento do Liverpool já, não só de agora. Como a gente tá falando aqui, já tá que o Flamengo passa pelo Al Hilal. Isso se passar, né? Se passar, a gente é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. A final vai ser Flamengo e Liverpool. Eu tava até comentando aqui antes da gente gravar que seria muito mais interessante ver Flamengo e Monterrey, que seria um jogo mais de um nível mais alto numa semifinal já. Mas acho que proporcionalmente acaba sendo mais justo, que o Liverpool pega o Monterrey, que é mais forte, o Flamengo pega um outro time que é mais fraco, o Liverpool é um pouco mais forte que o Flamengo, e aí provavelmente vão os dois para a final para fazer o grande jogo desse campeonato, mas acho que vai ser isso mesmo, dificilmente a gente vai ter uma surpresa, porque são duas equipes muito seguras, tanto o Liverpool quanto o Flamengo, não são equipes que tendem a tomar esse tipo de susto, como já aconteceu com o Inter, por exemplo, com o River, de cair na semifinal. O próprio Galo lá. O Galo, dificilmente, o Galo de Ronaldinho Gaúcho. Dificilmente vai acontecer isso com o Flamengo ou o Liverpool, porque são equipes muito... sabem muito bem o que querem dos jogos, então não vão perder esses jogos. Agora, cara, Flamengo e Liverpool, a final, sábado, qual vai ser a maior dificuldade do Flamengo enfrentando esse time do Liverpool? Vão ser os laterais, todo mundo falando dos laterais, tem um meio de campo do Liverpool que é bom também, que não é técnico. Eu acho que mais que os laterais é o lado de campo do Liverpool, porque como o Liverpool joga com 3 jogadores na frente, não são só os laterais, o Liverpool joga com 2 pontas, que vão incomodar certamente Rafinha, Felipe Luiz e os volantes do Flamengo, considerando que o principal volante de marcação do Flamengo é o William Arão, que não é um grande marcador. Então, o meio de campo do Flamengo não é melhor que o meio de campo do Liverpool, não? Então, mas o Liverpool joga muito mais pelos lados. Não acha? Não é. Acho que não. Arão, Gerson, as características do meio de campo do Liverpool são muito diferentes das do Flamengo, né? O Flamengo joga ali com o Flamengo é mais ofensivo. Todo mundo sabe jogar ali. Até porque o Liverpool tem 3 atacantes. Então. Um trio de ataque muito forte, com 2 laterais que sobem muito.
Então eles Liverpool fazem a cobertura muito com os volantes ali, tanto com o Fabinho, que não vai jogar, que é desfalque, com o próprio Henderson, com o Hinaldo, que vai jogar, ele se machucou nessa última rodada do Campeonato Inglês, jogo do Liverpool, mas parece que vai jogar. Ele viajou com O uma Liverpool delegação. ataca muito mais pelos lados do que aquele time que, como o Flamengo faz, que vai pelo meio, ganhando espaço, ganhando campo para encurralar o adversário. O Liverpool é muito mais agudo pelas pontas, é um time que avança muito pelas pontas. Então o meio-campo do Liverpool é muito mais para segurar, para marcar, do que para de fato armar a jogada. Eles armam muito mais pelos lados. Embora os jogadores com a bola no pé jogadores ali. consigam armar, sim. O Liverpool costuma jogar com 3 ali no meio de campo, né? Que defendem. São 3 jogadores que sabem jogar muito bem também com a bola no pé. Tiver que dar passe enfiado, exatamente. É o que eles fazem. Eles conseguem os bons lançamentos, os bons passes, que deixam esses jogadores de ponta, os laterais e os 2 pontos, e até o Firmino, que se movimenta bastante, em condições claras de finalizar. Quem vai substituir o Fabinho? É o Keita? Deve ser o Keita. Perde muito o Liverpool? Eu acho que perde. Embora o Keita seja um belíssimo jogador também, que no futebol alemão ele jogava muito antes do Liverpool o contratá-lo, e na Inglaterra ele ainda não conseguiu, né, se firmar ainda e tal. E lembrando que o Liverpool também não tem o Lovren, zagueiro. Também não tem o Lovren, mas aí no caso eu acho que é até melhor pro Liverpool jogar com o Matip e com o Van Dijk na zaga. Se eu não me engano, o Matip tá fora também. Não, o Matip vai jogar, o Matip viajou. Viajou, tem certeza? Enfim. Enfim, uma confusão aqui de informações, mas eu tinha visto que o Matip não tinha viajado. Pô, ele não tem zagueiro, então, quem vai jogar na zaga? Botar o Lovren, a gente confirma essa informação. O Lovren nem viajou. Sim. Mas deve ser a zaga Matip e o Hinaldo. O Matip estava machucado. O Hinaldo não, o Van Dijk. O Matip, inclusive, ele estava machucado, mas parece que se recuperou a tempo. O Quintino perguntou aqui se o Rafael sabe falar pudim em árabe, e o Bernardo falou que vão parar as firmas no meio do expediente para ver o jogo. Você acha que vai parar? Você acha que aqui no Diário do Rio vai parar a firma para ver o jogo ou não? Vai parar? Quintino falou que vai parar. O chefe falou que vai parar. Vai parar. Então, ele que é o único flamenguista. Se o chefe falou, amigo... É o firma... Tá confirmado aí, ó. Se a gente partir do princípio que ele é o único flamenguista, que teoricamente só ele estaria interessado no jogo, que não é verdade, porque os rivais também querem ver e secar, mas seria o primeiro caso da firma que só o chefe que vai ver. O chefe vai dar migué pra ver o jogo. Pra ver o jogo. O chefe vai dar migué. Pros funcionários. Pessoal, os funcionários vão ficar cobrando. Pô, o cara não quer trabalhar hoje. E, rapaz, mas ainda falando de Flamengo e Liverpool, que vai ser a final, que a gente não tá dando nem... Amanhã, hoje, o jogo é amanhã. Aí amanhã dá uma tragédia, o Flamengo perde e a gente fica sem pauta aqui. Acaba toda a nossa pauta. O Liverpool joga na quarta-feira, o Flamengo joga amanhã, e o Liverpool joga na quarta-feira. No mesmo horário. No mesmo horário, que é 2h30 da tarde. Teoricamente, então, numa possível final entre Flamengo e Liverpool, possível não, provável final... É a final já, cara. O Flamengo se beneficia... Tem um dia mais de descanso. Tem um dia mais de descanso. E o Liverpool que já vem... O Flamengo tá aí sem jogar há quanto tempo? Desde que terminou o Campeonato Brasileiro. 2 semanas, né? Mas tem um porém, né? O Flamengo tá em final de temporada e o Liverpool tá no meio da temporada. No final acaba acho que dando até uma equilibrada, assim, cara. Pode ser, talvez tenham pensado talvez. nisso. O Liverpool, ele tá numa maratona de jogos aí, né? Do Campeonato Inglês, Champions League. Tá vindo no gás puro, assim. E depois do Mundial também vão ter maratona, então ele também tem que... Talvez eles pensem em segurar um pouco o time. Qual seria o ponto fraco desse time do Liverpool? Cara, ponto fraco, eu acho que não tem, assim, porque não tem nenhum setor a defesa, do Liverpool, a zaga, se estiver desfalcada, né, dos 2 zagueiros principais, o principal é o Van Dijk, mas dos 2 que compõem, né, o titular e o reserva, o Lovren e o Matip, a gente vai confirmar essa informação se o Matip viajou ou não. Mas se não tiver viajado, já perde aí, o zagueiro que entrar já prejudica um pouco o time, e a ausência do Fabinho também acho que é uma ausência muito sentida. A ausência do Fabinho acho que é o principal desfalque do Liverpool. Mas assim, é porque o Liverpool é um time muito equilibrado, né, cara, em todos os setores, assim, ataque, meio campo e defesa, porque o Van Dijk, cara, na defesa ali, junto com o Alisson, que foi eleito aí recentemente o melhor goleiro do mundo, pô, você tem o melhor goleiro do mundo e o melhor zagueiro do mundo, então, cara, o companheiro deles ali... E laterais muito bom. E laterais muito bom. Então, assim, basicamente na defesa, você tem um elemento ali que pode comprometer, que pode, não é que pode, nem que vai, mas que pode. Aí você tem um meio de campo super sólido, jogadores que marcam e sabem sair jogando. Pô, um trio de ataque que é avassalador, né? Pô, o Firmino, Salah e Mané. Então, assim, ponto fraco, cara. Eu acho que o Flamengo poderia tentar explorar, talvez, embora o Liverpool faça uma cobertura muito boa, a subida dos 2 laterais, do Arnold e do Robertson, que são jogadores que toda hora vão. Mas o que a gente já falou aqui também, eles vão, mas eles têm uma cobertura muito boa. Que são dos volantes. São dos volantes. Aí eu não sei, de repente o Jesus poderia desenvolver uma estratégia ali para poder pegar o Liverpool de surpresa. E o Flamengo, teoricamente, quando ataca,
vai atacar com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Só aí já são 4. Sim. O Gerson sempre aparece como elemento surpresa. Sim. E os laterais, principalmente o Rafinha, também costumam atacar bastante. Cara, e tem... o Matip tá fora dos relacionados. Viu? Então quem é que foi? Não, eu tô lendo eu abri uma notícia aqui agora dizendo que são 3 desfalques, entre eles o Matip. Lovren, Matip e o Fabinho. Mas aí que vai ser o zagueiro, então? Aí é uma questão... Depois você vê aí quem viajou, foram os relacionados. Veja abaixo quem são relacionados do Liverpool. Ó, cadê os da zaga aqui? Alisson, Van Dijk, Milner, Keita, Firmino, né? Não tá na ele deve ordem. jogar com Gomes improvisado. Gomes zagueiro. Ou o Milner, né? O Milner joga em todas as posições. O Milner é o Coringa. Eu acho que ele vai botar o Gomes, cara. Porque o Gomes é lateral, né? Sim. E já jogou improvisado na zaga algumas vezes. Deve ser o Gomes. Então isso aí que é o... Talvez o ponto fraco. Mas o Gomes por exemplo, diferentemente do Arnold e do Robertson, o Gomes não é um lateral que sobe. Ele fica mais preso na defesa. Então pra ele já é mais... Já é meio zagueiro. Então acho que ele é aquele lateral mais zagueiro mesmo. É a chance da vida desse rapaz, se for ele, né? Do que? Do Gomes? Do Gomes. Um jogo ele importante, costuma, mundial, cara, uma competição acho importante. que não, cara. Pra ele, você acha que essa é a chance da vida dele? 2 zagueiros... Ele não seria por reserva imediata, então... Eu acho que a chance da vida dele é quando ele joga... Vendo pelo ponto de vista dos europeus, né? É quando, sei lá, quando ele entrou na Premier League ou Mas na de repente Champions, ele nem tem muitas oportunidades. Mas se ele vai bem nesse jogo e consegue ajudar a anular o ataque do Flamengo, cara, ele sai eu não consagrado. Acho que não, cara. Eu acho que ninguém vai estar nem aí se ele fizer besteira ou se ajudar jogar a bem, anular cara. o melhor jogador brasileiro de atividade no mundo, que é o Bruno Que Henrique. ninguém conhece, né? Ontem, cara, teve as entrevistas, isso é um bom tema pra gente discutir aqui. As entrevistas dos jogadores técnicos do Liverpool, cara, ninguém conhece. Os pessoal não sabem nem nome. O Guardiola, técnico do Manchester City, um dos melhores técnicos do mundo, foi perguntado sobre a final do Mundial por um repórter brasileiro e tal, do esporte interativo. E ele falou, cara, não sei, eu não vejo a Liga Brasileira nem a Argentina, não sou a pessoa... Mas eles não sabem, cara, eles não sabem. A torcida também não vai ver o jogo assim, massa, nem o torcedor não viaja. O Liverpool chegou ontem, por exemplo, tinha um monte de torcedor lá, do Catar, com faixa lá, com o Never Walk Alone, aquelas coisas todas. Mas, cara, a torcida talvez, será que isso não é um pouco triste, de, cara, de isso é descaso com o futebol brasileiro? Porque nós conhecemos aqui os jogadores deles. porque o campeonato europeu... Mas o Flamengo, com certeza, é um time muito popular no mundo inteiro. Sim. E de bom alcance, né? A final da Flamengo, Libertadores, certamente teve uma audiência. Sim. Não sei se teve, foi aquele apelo. O treinador falar que, não é no caso Guardiola, mas o Klopp já tinha falado na época que o Flamengo queria contratar o Balotelli, que ele não conhecia muito bem o Flamengo e tal. Mas é um adversário deles, não dá pra dar uma cara, estudada. mas eu Não, acho que eles estudar não estudam. É famoso, aquele universitário desesperado que estuda em cima da hora. No caso deles, não estão desesperados. Mas o Liverpool deve ter estudado o Flamengo na última semana, cara, assim. Jogando essa maratona de Premier League. Há 2 semanas o Klopp deu aquela entrevista dizendo que não conhecia bem o Flamengo, que ia procurar saber, que ia analisar. Então, antes desse último jogo contra acho que foi o Watford agora na Premier League, antes desse jogo, ele foi perguntado sobre o Mundial de Clubes e ele despistou ali na entrevista, falando que seria um desrespeito falar do Flamengo antes de falar do Watford. Então, assim, foi despistando mais pra assim, cara, porque eu não conheço nada do Flamengo. Cara, isso não é, assim, pra querer desmerecer o Flamengo, obviamente não. É porque é um fato. Os caras não acompanham nada que não seja europeu, assim. Eles só olham até pro quintal deles acho ali. que até dentro da própria Europa eles não acompanham tudo. Só acompanham, acompanhar os grandes centros ali, Espanha, Inglaterra, mas não sabem nada, não sabem nada que está acontecendo aqui. Então, é assim, vem disputar o Mundial é quase como protocolar para eles, assim. E dizem que antigamente isso era pior, né? Que com o passar dos anos que os europeus têm dado começaram um pouco mais dá pra ver. de se interessar mais dá pelo pra Mundial ver. e tal. Você consegue, quem acompanha futebol, vê que a cada edição do Mundial, você vê que os europeus vêm com um pouco mais de vontade de ganhar mais interesse no jogo. Mas, sei lá, uma década, os times vinham pra... E como eram muito superiores, ganhavam mesmo sem fazer esforço, mesmo sem se... Às vezes perdiam quando pegavam um sul-americano mais forte. E era impensável. Por exemplo, o Vasco jogou com o Real Madrid em 98. O Real Madrid não tá, cara... Talvez seja por isso que o jogo tenha sido tão equilibrado, entendeu? Porque o Vasco tinha um grande time. Mas o Real Madrid também tinha um grande time e entrou meio... e ganhou, né? Assim, o Vasco até jogou melhor, enfim. Aí quando os brasileiros ou argentinos ganharam, foi aquela coisa de... jogou por uma bola, se defendeu, o São Paulo contra o próprio Liverpool. Foi sufocado o jogo todo e fez um gol, segurou, o Rogério Ceni teve uma atuação fora do comum, defendeu tudo.
e foi campeão. O Inter contra o Barcelona, uma bola perdida, o Gabiru fez gol. Enfim, É nesse ritmo aí que acontece. Eu acho que esse jogo... O Real Madrid contra o Grêmio em 2017 nem fez muita força. Foi um jogo fácil. Cara, 1 a 0, o Real Madrid não fez força e o Grêmio não finalizou a gol. É. O Grêmio não finalizou nenhuma bola no Não gol. conseguiu jogar. O Grêmio não conseguia passar do meio de campo. Então a discrepância é muito grande, cara. Assim, eu acho que inclusive que a gente Sem falar no Santos e Barcelona em 2011. Isso aí foi vai, um massacre. Que era um baita time do Santos e tomou... E o que a gente está projetando aqui é o confronto mais equilibrado dos últimos anos entre o sul-americano e o europeu. Sim, E sem dúvida esse Flamengo é um dos melhores Flamengos da América do Sul em anos, em décadas, anos, talvez. Um time que sabe jogar, que bota a bola no chão. Então vai ser... E assim, não vai, eu imagino que não vai jogar fechado contra o Liverpool. Evidentemente que Não vai tem ter, nem cara pra vai ter uma isso. precaução e tal. Mas a tendência é que seja um jogo aberto, assim. O Flamengo não vai para ficar se defendendo. Mas em contrapartida, sendo esse Flamengo o melhor sul-americano em anos que vai disputar esse Mundial, também pega o Liverpool, que talvez é um dos melhores europeus em décadas também. Embora o Liverpool, cara, nesses últimos jogos aí de Champions e Campeonato Inglês, não tá jogando isso tudo, não. Eles estão bem, assim, empurrando com a barriga os jogos. Tá ganhando 1x0, 2x0 e tal. Mas é um time diferente. É realmente um time que surgiu no futebol nos últimos anos. De repente eles estão guardando tudo aí pro Mundial de Clubes. A gente fala que eles não estão dando importância. Eu me arrisco a dizer que depois daquele Barcelona clássico lá do Guardiola, do Messi, é o time que faz o futebol mais inovador, diferente em décadas. Esse do Liverpool. Eu não me lembro de nenhum outro no intervalo entre aquele Barcelona e esse Liverpool que tenha feito algo tão que chama tanta atenção. O Real Madrid ganhou 3 Champions. Não, tô falando de ganhar, tô falando de... Mas jogava futebol, não tinha uma inovação. Normal. O Bayern jogou um futebol normal. O próprio Barça, depois que o Guardiola saiu, continuou ganhando títulos, mas futebol normal. Eu falo de inovar mesmo, de fazer um jogo diferente. O Liverpool ressuscitou os 3 atacantes, aquela coisa de atacar pelas pontas. Muita gente já dava ponta como morto no futebol mundial. Aí voltou para o Brasil e agora o Liverpool trouxe isso de uma forma que o time joga em função desses dois jogadores de lado de campo e dos laterais. Então, é um time que realmente mudou muita coisa no futebol mundial nos últimos anos. Pra gente arrematar a questão aqui, o Flamengo joga amanhã então contra o Al Hilal, do Rafael Henrique Fernandes, vai vencer e no sábado vai enfrentar o Liverpool, que por sua vez vai vencer o Monterrey na quarta-feira. Isso. E já tendo isso aí como Flamengo e Liverpool na final, vamos de palpite? Rafael Henrique Fernandes. Qual será o palpite na final? Não quero saber o jogo. Vamos falar de amanhã primeiro. Amanhã já ganhou, cara. Então fala, o Flamengo vai ganhar de quanto amanhã? Amanhã 2x0 Flamengo. O Flamengo vai ganhar de quanto? 1x0 Flamengo amanhã. Tá, e a final? A final vai ser... A final, lembrando que tem prorrogação e pênalti, né? Se for empate. Você acha que vai ser dramático, então? Prevê um jogo dramático. Acho que 1x1 no tempo normal e nos pênaltis o Liverpool ganha. E Luciano? 3x2 Liverpool. Pô, eu acho que vai ser 3x1 Liverpool. Acho que cara, não tem, a discrepância ainda realmente entre sul-americanos e europeus. O futebol praticado aqui e lá é muito grande. E para fechar o noticiário de Flamengo, temos aí a contratação do Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, foi rebaixado aí com o Cruzeiro. E apesar caiu de ter para sido cima, rebaixado, né? muito bom jogador, jovem, ainda é um jovem, né, promissor, jogador de lado de campo, joga principalmente pelo lado esquerdo, pode fazer a função ali no momento, nesse atual time do Flamengo, tanto do Arrascaeta quanto do Bruno Henrique ali caindo pelo lado, ponta esquerda, né, de ataque do Flamengo. Mas ele já jogou contratação, também. Um jogador que possivelmente qualquer outro time do Brasil aí seria titular. Sem dúvida. E no Flamengo vem para somar o elenco, somar muito bem, né? Por exemplo, quem é o 12º jogador hoje do Flamengo no ataque? É o Vitinho. Ele joga mais do que o Vitinho, o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha também consegue jogar pelo lado direito, já jogou pelo lado direito. Também, exatamente. Então ele pode cumprir funções. Muito versátil. É ótima contratação do Flamengo. Olha aí, o Flamengo se reforçando ainda mais para a temporada 2020, vai começar o Cariocão aí. Vocês acham que o Flamengo começa se reforçando como? Pensando no Cariocão. O Flamengo joga a Taça Guanabara, no mínimo a Taça Guanabara, o Flamengo vai jogar com o Sub-20. Porque os jogadores terão férias e só voltam quando vão fazer uma pré-temporada fora do Rio depois. Então a Taça Guanabara, no mínimo, Flamengo Sub-20, mas o Pedro Rocha vai incorporar esse time aí do Sub-20. É nossa chance de ganhar alguma coisa a Taça Guanabara desse ano. Taça Guanabara aí nunca foi tão esperada a Taça Guanabara. Foi tão disputada por Vasco, Fluminense e Botafogo. E falando em Vasco, o Vasco teve aí, sofreu um golpe duro nos últimos dias. Ele anunciou a saída dele do Vasco, não chegou a um acordo financeiro. E ontem, né, domingo, foi ontem, ele anunciou, já confirmado, que ele vai treinar o Palmeiras na próxima temporada. O que, sinceramente, é super normal. O Palmeiras é um time hoje em dia com muito mais poder financeiro do que o Vasco,
tem estrutura demais, o time do Palmeiras, o clube Palmeiras. Então, não vejo como uma saída normal. Se ele tivesse saído do Vasco para um time de pequeno porte, aí a torcida deveria ficar, se lamentar. Mas eu vi muita gente falando, mas o Vasco ressuscitou o Luxemburgo. Não. O Luxemburgo é um treinador que já tinha uma história no futebol brasileiro, tanto que o Palmeiras está contratando ele por isso, não é pelo trabalho no Vasco, é pela história dele. Mas será que chega a ser mais assustador ainda? Claro que é acrescida do trabalho que ele fez no Vasco, que mostrou que ele ainda tem algum caldo para dar. Mas vejo como uma coisa normal do futebol brasileiro essa saída dele. Mas não foi estranho ele ter sexta-feira falado que não resolveu com o Vasco e domingo assinou com o Palmeiras? Parecia que já estava acertado com o Palmeiras por... Parecia que nenhuma proposta financeira que o Vasco fizesse não ia resolver. Futebol é assim mesmo, cara. Os caras já deviam pensar. Além de já ter um time melhor, né, um elenco qualificado, ele pode contratar quem ele quiser, de repente. Eu quero tal jogador. O Palmeiras tem dinheiro. E para ele também, do ponto de vista pessoal, é uma grande chance dele ganhar um grande título ano que vem. E sem contar que ele já tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. Com o Vasco ele não tem. Ele está sendo tratado como técnico que estava quase aposentado e voltou a aparecer no Vasco, uma campanha razoável, que nem foi uma grande campanha, mas fez bons jogos ali, uma coisa ou outra, arrumou um time que estava bagunçado. E ele meio que ressurgiu para o futebol brasileiro. E agora ele tem a chance de assumir um grande time com muita grana, com um grande elenco, um time que está brigando por título nos últimos anos. Talvez na cabeça dele seja ele pensando, agora eu vou para cima, vou ganhar um título importante pelo Palmeiras e ninguém vai mais me dar como cara aposentado, como cara fora do mercado. Eu vou mostrar que eu sou vanguarda, que eu sou bom pra caramba. Cara, pro Luxemburgo... E pro nível dos técnicos brasileiros, ele é bom. Só que a gente viu nesse ano que o nível dos técnicos brasileiros é muito baixo, comparado dos dois gringos que lideraram a tabela esse ano. Cara, pro Luxemburgo isso foi muito bom, né? Foi. O cara chegou, ele tava meio que esqueci, como você disse, aposentado. Aí chegou no Vasco, fez um trabalho ali. Cara, é um bom trabalho, mas... Trabalho razoável. Trabalho que eu acho que você pega os números, são números Sabe razoáveis. O que é curioso, dentro do que você falou, Felipe? Que o Brasil é tido como um país do futebol, né? É o principal país de futebol do mundo. E os treinadores daqui são inferiores aos treinadores estrangeiros. Mas é porque, historicamente... Isso é curioso, né? Historicamente, o futebol brasileiro resolvia no campo. Os jogadores resolviam no campo. O país de futebol é isso. Os craques resolviam no campo. Os craques resolvem dentro de campo. No máximo, você precisava de um técnico para gerir o elenco, para não dar problema, para não ter briga. Nunca teve um cara estrategista... Claro, tem raras exceções, mas tem. Você nunca teve... Eu acho que o próprio Luxemburgo já foi estrategista. O Luxemburgo é um dos melhores. Não, já foi, ele ainda é. Só que talvez a estratégia dele tenha ficado um pouco obsoleta. Fica obsoleta porque o técnico brasileiro não se renova, não se reinventa. Na Europa, o tempo todo, você vê a cada campeonato europeu, a cada campeonato inglês, você vê um estilo de jogo diferente, um estilo de tática diferente. Para cada time, você vê uma estratégia diferente. Aqui não. Aí quando tem um cara que é um pouco diferenciado, o caso do Luxemburgo, ele se destaca, ganha um monte de título como ele ganhou. O Abel é o mais cotado aí para assumir, então, a vaga do Luxemburgo, Rafael? No momento, sim. Até de acordo com informações, ele estava reunido hoje com o presidente Alexandre Campelo para tratar dessa possível vinda. Pode ser que, nesse momento aqui da live, esteja correndo algum acerto já. Ele tem ótima relação com o Campelo. Entre o Abel. Pois é, são amigos de longa data. O Campelo foi médico do Vasco por muito tempo, então pegou passagens do Abel como treinador do Vasco. Eu sei de um bastidor que... fonte muito segura. Não vou falar aqui para não expor a pessoa, mas que o Abel é vascaíno. Desde a infância, ele jogou no Vasco. Vascaíno. Ele foi revelado pelo Vasco, ele é da região da Penha, eu moro por lá, então tenho minhas fontes que ele é considerado vascaíno. Ele é vascaíno de coração. É considerado vascaíno. Só que ele é um cara aqui do meio do futebol, né, e adquiriu uma boa identificação com o Fluminense, já treinou o Flamengo, já treinou outros clubes, o Inter, né, mas de coração dele, ele é vascaíno. Isso pode ser uma coisa a favor aí dessa negociação. O Vasco da Gama tá tentando um acordo aí para quitar dívidas. Que história é essa aí? Um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a respeito da penhora da dívida da premiação do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro serviria para pagar aos jogadores os salários, o salário de outubro, porque o salário de novembro ainda não venceu, porque tem um acordo da diretoria com os jogadores que o salário só vence no mês seguinte. Então, o salário de novembro só vence no dia 20 de dezembro. A gente ainda não está no dia 20 de dezembro. Então, os jogadores estão com salários atrasados historicamente só de um mês, que é o de outubro, até o momento. E essa premiação do Campeonato Brasileiro que foi penhorada, né, seguraram o Vasco de receber esse dinheiro por causa da dívida, serviria para pagar os jogadores, um compromisso firmado entre o presidente e os jogadores. E agora, se o Vasco não conseguir um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, não vai ter dinheiro para conseguir pagar os jogadores. E aí fica uma coisa complicada, até para manter outros. Já vai ser difícil manter alguns
que a renovação desse jogador estava vinculada à permanência do Luxemburgo. Agora, ainda devendo... E o próprio Luxemburgo tinha dito que um dos pedidos dele para permanecer no Vasco era resolver essas questões financeiras, né? Salário em dia, pagar direitinho os funcionários, os jogadores. E talvez até isso tenha pesado também para ele ver que não tá meio que confuso, não está sendo resolvido isso, e pesou para ele sair fora logo. Pois é. E Fluminense, hein? Fluminense, eu vou ler aqui exatamente o que está escrito na pauta. Compra de 60% dos direitos do zagueiro Nino. Um novo Gum nas Laranjeiras? Pergunto quem escreveu essa pauta aqui. Quem escreveu essa pauta aqui foi Rafael Fernandes. Só para explicar, o novo Gum, no caso, seria... Todo mundo sabe que o Gum é um jogador que chegou no Fluminense em 2009 e saiu ao final de 2018. Então, ou seja, ele ficou muito tempo no Fluminense, mesmo não sendo um primor de zagueiro tecnicamente, mas ele adquiriu uma identificação junto à torcida pela raça, pela entrega, ganhou 2 campeonatos brasileiros. Então, o que eu quis dizer é, será que o Nino, que é um jogador jovem, mais ou menos da idade que o Gum chegou na época no Fluminense, vai conseguir ficar tanto tempo no Fluminense para o Fluminense fazer uma identificação com ele? Acho que não. Sendo que ele é um jogador melhor do que o Gum, né? Acho que não. Acho que ele não fica muito tempo, até por ele ser melhor. Ele chama atenção por ser um zagueiro alto, aparentemente meio desengonçado, mas ele tem uma saída de bola boa, ele consegue conduzir a bola... ele só é meio afobado, lembra muito o Lúcio, aquele zagueiro grandalhão afobado que tropeça nas próprias pernas. O Lúcio saía com a bola melhor que ele. O Lúcio é mais habilidoso, mais apesar jogador. de ser grandalhão e desengonçado. Mas acho que o Nino dificilmente fica tanto tempo no Fluminense como o Gum ficou. É diferente o futebol, apesar de ser pouco tempo de intervalo, né? Mas o futebol já mudou nesses 10 anos. E acho que não fica mais muito tempo, mas é bom renovar, porque do que o Fluminense tem hoje é uma peça... talvez seja o melhor zagueiro do elenco ali. Depois que o Matheus Ferraz machucou e o Digão não viveu grande fase esse ano, o Nino acabou sendo o melhor zagueiro do Fluminense esse ano. Então Matheus é bom que fique. Que é o Maldini da Deep Web. É o Maldini da Deep Web. Que estava muito bem até se machucar, bom zagueiro. O vai e vem do mercado ainda no tricolor das Laranjeiras. O Fluminense está interessado no volante Thiaguinho do Corinthians, que jogou pelo Oeste e a Série B. Sim. É bom? Nunca vi jogar, Eu não. confesso que eu desconheço. Também nunca Quem vi. puder dar informações aí sobre o Thiaguinho, a gente Também ninguém vê Série sabe B, né? pouco sobre ele. E o Fluminense que tenta manter o Alan, né, que é um jogador muito Esse bom. sim, um grande volante, que eu grande conheço, volante. que a gente acompanha. E o Yuri, que joga como volante, como zagueiro ali, que é um jogador para compor o elenco, serve. O né? Yuri, ele chegou no Fluminense a pedido do Fernando Diniz à época por ser um volante / zagueiro que tem qualidade no passe. Ele fez uns jogos meio razoáveis, outros ruins, ou alguns bons, mas ele não conseguiu se firmar totalmente esse ano. Mas no final, ali na reta final com o Marcão, quando o Marcão decidiu colocar um volante mais de marcação e começou a usá-lo nessa função, ele até conseguiu se portar bem na marcação. Na saída de bola ele errava um pouco, apesar dele ter vindo por ter uma qualidade boa no passe, ele não conseguiu se adaptar totalmente ainda ao Fluminense nesse sentido, de conseguir render o máximo. Ele não é um jogador para você ter como titular absoluto do seu time, qualquer time. Ele é um jogador para compor o elenco. Tá faltando... machucou o volante titular, bota o Yuri, entra ali no decorrer do jogo. Sim. Então, existem peças que são para ser titulares, para decidir jogos, e existem peças que são para compor o elenco. E existe a realidade atual do clube. Não tem investimento, não tem grana para contratar muitos reforços. Então é melhor você tentar manter quem já está ali, apostar em quem já esteve esse ano, que conseguiu fazer um ano regular, como foi o caso do Yuri, um ano razoável, nem ruim, nem bom. É melhor apostar nesse tipo de jogador do que tentar arriscar uma contratação aparentemente mais barata que não vai funcionar. Então é melhor ficar com o que tem. Provavelmente já passou pela avaliação do Odaí, que é o novo técnico, e vamos confiar no trabalho do Odaí, no trabalho desses jogadores que vão ficar, porque o famoso é o que tem para hoje. E o Odaí, Felipe, gostou? Se eu pudesse escolher, eu escolheria outro. Porque eu não vejo o Odaí como uma grande novidade no futebol. Eu acho que é mais um técnico... Apesar dele ser da nova geração de técnico. Ele é daquela nova geração que parece muito com a antiga. Não tem grande novidade, não há grande diferença entre ele, por exemplo, e Abel. No estilo de jogo, nas propostas, nos pensamentos, na visão de futebol. Mas, já que foi a escolha da diretoria, a torcida tem que abraçar, tem que apoiar. Não adianta também ficar agora criticando antes do trabalho começar. Deixa o trabalho fluir, tem a pré-temporada, tem o estadual, a diretoria promete alguns reforços aí, na medida do possível. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E falando em velhas peças, né? Ressuscitar aí personagens do futebol. Falando de Botafogo, Valdir Espinosa, o novo diretor de futebol do Alvinegro Carioca. Valdir Espinosa, muito identificado com o Botafogo. Muito identificado com o Botafogo, né?
Já passou, já foi treinador. Já foi treinador, dirigente. Agora retorna esse agora cara. Retorna aí, Botafogo vivendo aí a expectativa. O Valdir Espinosa falou que ele tem acompanhado muito o futebol mundial e que de manhã ele tá no mundo árabe, à tarde ele tá na Europa. Ele falou que é só pegar o controle de remoto que ele vai mudando os campeonatos. Ele falou isso. Eu queria saber, até pedir indicação pro Valdir aí, pô, onde é que ele tá vê o vendo? campeonato árabe? Que realmente... Realmente. Até na internet esse Isso parece piada ele falar isso, eu vejo só trocar o controle remoto, mas é ótimo os técnicos brasileiros. Exato. Quem trabalha com futebol brasileiro assistir outras praças de futebol, porque isso é outro problema do brasileiro, do técnico brasileiro. Por muito tempo... Não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer. É uma arrogância de achar que é bom pra caramba. E não é. O Brasil, historicamente, é o que é no futebol, muito por conta dos jogadores em campo, não por conta dos seus técnicos. Você vê outras escolas de futebol que os jogadores são limitadíssimos, medíocres, mas conseguem títulos porque tinha tática, tinha estratégia. Futebol alemão, por exemplo, nunca foi um primor técnico de habilidade. Mas tem um monte de título. Por quê? Porque sempre foi um futebol organizado, disciplinado. E isso passa muito mais pelo treinador do que pelos jogadores. O futebol brasileiro é totalmente o contrário. Ganhou porque ganhou no campo. Os técnicos foram sempre coadjuvantes no futebol brasileiro. E agora é interessante esses caras começarem a se ligar no futebol internacional, verem as modas de fora, porque o futebol brasileiro está ficando para trás cada vez mais por isso, por essa arrogância de achar que não, a gente sabe mais que todo mundo e não sabe. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa aí, Rafael Fernandes? Não, só isso mesmo. Final de semana. Foi legal de ir passeando no Hotel Fazenda lá na divisa do Rio de Janeiro com Minas. Foi bem legal. Fez o que lá? Piscina. Tinha cruzeirense lá? Não vi ninguém com a camisa do Cruzeiro. Você tava triste lá que o Cruzeiro caiu, não, né? Não vi não. Mas foi legal. Deu pra descansar. Então é isso aí. Felipe. Você foi descansar? E Felipe, e você, sexta-feira? Foi legal. Foi bacana? Foi bacana. Que bom. Muito bom, amigos. É isso. Acréscimos vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o melhor conteúdo sobre Rio de Janeiro no site do Diário do Rio, diariodorio.com, e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho tem a live do Hoje no Rio, né? Isso, daqui a Falando pouquinho. dos assuntos mais importantes do Rio. De repente a gente até falar de Flamengo também, que é o assunto que está dominando aí o noticiário. O Flamengo já está na final, né? Como a gente já adiantou aqui. A gente fez um programa visionário hoje. Você tá falando isso pra secar o Flamengo. Já adiantando aí que o Flamengo tá na final, a final é Flamengo e Liverpool. Nem precisava ter esses jogos, cara. O Al Hilal, como diz o Rafael Fernandes, ia perder de WO, nem entra em campo. Mas é isso, a gente volta na quinta-feira, que a gente volta? Isso, na quinta-feira. Quinta-feira a gente volta já trazendo o que a gente já adiantou hoje, que é a final entre Flamengo e Liverpool. Valeu, pessoal. Até quinta. Um abraço. Valeu, gente. Aquele abraço.